Vamos lá então, bom dia para quem está iniciando conosco nesse momento. Hoje, 26/5/2018. Tá chegando então aqui um representante dos caminhoneiros. No ar. Oi, meu amigo. Nós já demos gafe aqui de pá, né, Tigre? Ao vivo é um espetáculo. Ah, sim, vai colocando aqui. Bom, estamos recebendo aqui meu amigo Edgar Moro, tem uma oficina mecânica de diesel aqui em Bagé há anos, nos conhecemos há muitos anos. Várias vezes fui lá encher a paciência dele lá com uns caminhão velho que na época eu tinha responsabilidade a respeito. E o nosso amigo Edgar está aqui fazendo parte dessa turma que puxa a ponta desse movimento que redundou com a greve dos caminhoneiros. Então, com a palavra, o nosso amigo Edgar aqui. E nós, já te digo, nós vamos te perguntar e aqui os caras são mal, né? Mentira. É um privilégio, agradeço a oportunidade de estar aqui na Positiva FM. Né, num programa sempre de debate de assuntos bem importantes sempre para a sociedade, né, e a nível nacional também. Assim, o movimento, que eu chamo de movimento, agora até as autoridades chamam de movimento, que antes chamavam de caminhoneiros em greve. Isso já foi pulando essa observação. Hoje é um movimento da classe trabalhadora desse país. É o movimento dos caminhoneiros. Começou, o estupim foi o óleo diesel, mas todos sabemos que não é isso aí. O movimento começou com um caminhoneiro, se estendeu, foi chamado o agricultor, que também movimenta e consome muito óleo diesel. É chamado a população. Eu chamo que a gente tem um tripé. O tripé seria, no caso, primeiro o caminhoneiro, o segundo o agricultor e o terceiro tripé é a população em geral. Então eu convoco assim, porque se as pessoas se derem conta assim, da gravidade, o momento é histórico, o momento é único e grave, muito grave. Mas também assim, é de um sentimento que temos tudo, nunca tivemos tão forte e tão próximo de uma vitória. Então eu peço assim a todos, a consciência, convido a todos os amigos a irem às 3 horas da tarde. Inclusive estou com a bandeira do Brasil. Eu hoje, por exemplo, já fui em 2 rádios, né? Tem rádio e jornal de Dom Pedrito, querem me entrevistar hoje da tarde. Eu fui convidado para a Câmara de Vereadores segunda-feira às 10 horas da manhã. Pela vereadora. Ô Edgar, só para reforçar, tu está fazendo uma convocação também que hoje às 3 horas, aonde? No trevo da cidade de Bagé, no principal trevo da Santa Tecla, lá com a BR-293, isso. Às 3 horas, convocando a população para engrossar aderirem. Aderir. É um ato cívico, eu chamo de um ato cívico, porque sim, é um ato importante. É importante. Eu convido a pessoa mais humilde até a pessoa mais graduada da nossa cidade, né? Da nossa amada Bagé, para uma coisa que é importante. Não vou convidar o povo em si, só o povo graduado, como só o povo humilde. Todos somos o povo. Não importa a classe social, não importa o nível de... Até porque todos estão sofrendo de igual maneira o que está acontecendo no Brasil. Quem sofre mais realmente o pessoal pobre, mais né? pobre, com certeza. É o mais fraco. Com certeza. Mas também como o agricultor também está sofrendo com essa crise, com altas taxas de impostos, né? Ontem eu estava conversando, por exemplo, com um senhor de eletrônico, o japonês, seu Mário, e ele me dizendo, seu Mor, eu trabalhei 8 anos no Japão, faz 2 anos que eu voltei, e é uma pessoa já de uma certa idade. E ele disse para mim assim, lá no Japão eu recebia 12 mil ienes por dia. Eu botava, por exemplo, se eu botasse os 4 pneus novos no meu carro, custava 8 mil ienes. Se eu botasse a mão de obra 2 mil ienes, eram 10 mil ienes, me sobrava 2 mil. E eu disse assim, aqui no Brasil, dependendo do carro, tem pneu custando R$1.000, tem pneu custando 500 e poucos reais. O cara nem com o salário do mês inteiro, quanto mais de um dia de trabalho, né? É impressionante. Tia Edgar, assim, dentro disso que está posto aí, a economia do governo federal, ou seja, a máquina pública federal quebrou. A máquina pública estadual quebrou.
E esses malucos, em vez de diminuir esse Estado e diminuir essa despesa, só apresentam de levantar mais a contribuição que a população deva dar para manter esses malucos nessa situação absurda. Nós estamos com uma taxa tributária no Brasil que passa a ser 40%. É taxa de primeiro mundo com serviço de último mundo. Como é que se resolverá isso? O que dentro desse movimento de cidadania? Eu vejo como imposto único. Eu tenho loja de peças de caminhões, tenho caminhões. Mas para isso não teria que diminuir o Estado? Diminuir, porque essa despesa é objetiva, né? O governo federal está com um déficit de 150 bilhões no orçamento. O Estado está quebrado. Os municípios os que não estão quebrados estão a caminho de estar quebrados, em função desse tamanho dessa máquina e nós a pagar imposto para sustentar parasitas. Mas o Estado teria que se comparar também a uma empresa. O que é uma empresa? Onde no momento que começa a ter a crise, tu começa a demitir, não é? O que se chama enxugamento necessário para ela não fechar as portas, não é verdade? E aí o que eles fazem é, em vez de fazer o que tem que fazer, é cobrar mais impostos. Mais cargos, mais CCs, mais cargos, mais ministérios. Olha o governo anterior, eu aqui não estou em função política, o governo anterior, ao contrário, aumentou os ministérios para 40 ministérios. Enquanto que um país que funciona, que é uma superpotência, funciona com 15 ministérios. 12 ministérios, países desenvolvidos, riquíssimos, 12 ministérios, 15 ministérios, né? Olha a Câmara de Deputados de uma França, dos Estados Unidos, olha quantos parlamentares tem. A finalidade, no fim, passou a ser sustentar eles e não produzir o bem social. Sim, além uma Câmara Federal, além de ter 513 deputados, ela tem um monte de assessor e que tem assessor que ganha 20 mil reais por mês e ainda ganha um vale creche de 3 mil reais por mês. E aí? Que país que vai se sustentar assim? E um exemplo. Um ex-presidente da República vai se aposentar pro resto da vida custando 68 mil por mês para o cofre público, né? Enquanto quiseram tirar 10 reais do mísero na aposentadoria, né? E a Dilma se aposentou e outros, não é a Dilma, não é a função política. Não estamos aqui de quem ela era ou não era. Mas um ex-presidente ter direito a 5 automóveis, né, ou 3 automóveis, que possam ser trocados de 5 em 5 anos, a 8 funcionários. Isso criou uma situação ridícula, né? Porque aí o presidente foi preso. Vai cair para baixo. O presidente foi preso e os privilégios continuavam lá. Os caras não sabiam o que fazer com o privilégio, que eles não previam isso, que um presidente podia ser preso, né? Só um país que nem o Brasil. Mas tu tá nos dizendo aí. Um ex-presidente foi condenado e o cara andava fazendo comício, omício aí por todo o país. Mas tu está dizendo para nós que é um movimento que com certeza não tem liderança, né? Porque aquela coisa que você montou lá em Brasília com 10 pessoas dizendo que fizeram algum acordo, aquilo é falso. Né? Aquilo é falso. Eu quero te dizer que É que nem esse que hoje o pessoal do movimento me mostrando no vídeo, que teria um coronel que vai sentar-lhe a borracha, que vai usar de violência. É fácil, eu boto... Lá no Brasil, em São Paulo, conhece o Edgar Mor? Não conhece? Bota a farda nele e sai dizendo que eu sou general. Não, com certeza coronel. Tem muito fake news aí. Muito fake news. Que nem, por exemplo, que não vou dizer emissora, largou a notícia que já estava feito o acordo, como tu mesmo frisou. Isso aí. Né? Mas pensando que a classe Maria vai com as outras, que vai mordear isso. Hoje é fácil. Nós estamos aqui conversando, a notícia está chegando aqui no nosso celular, na hora. Celular nosso. Muito antes do que publica a imprensa. Então não tem como eu largar uma notícia falsa, né? Que ela é conferida na hora. Então ninguém vai arredar o pé da coisa, né? Olha o que fez a mídia, uma das principais emissoras, largou a notícia errada, falsa, né? Para semear já por exemplo... Desagregar o movimento, para tentar esvaziar o movimento. Desestabilizar o movimento, né? Mas eu acho, inclusive, Edgar, que nem o governo, porque essa classe política antiga e carcomida que tem aqui, eles não estão se percebendo o que está acontecendo no Brasil, e mesmo com a revolução tecnológica. Eu venho recebendo há muitos meses vários vídeos, vários áudios de indignação da classe dos caminhoneiros e de outras categorias. Por sorte, os caminhoneiros com a classe que tem uma condição de união e um poder efetivo, eles têm 65% do transporte de todo o modal do país.
E tu percebia o tempo todo que em tempo algum tinha alguém por trás daquilo. Eu lembro dos vídeos mandados pelos caminhoneiros pelo combustível distribuído em Goiás para os bolivianos a R$ 1,59 a gasolina. Os caras furiosos porque o combustível o frete deles era mais caro do que a carga que eles estavam entregando. E nós aqui nessa situação, e isso parece que foi criando uma indignação que unificou e agora saiu nisso, né? Você já está vendo uma postagem no Face, não corri atrás, porque de 5 dias para cá, eu nem olho mais o WhatsApp, não dá mais tempo, né? É só ligação. Foi o secretário lá da saúde, lá foi um repórter de uma rádio lá de Dom Pedrito, me perguntando se o caminhão do lixo de Dom Pedrito passar, só deixa ele passar, ligam para mim, né? É bonito, mas eu digo, olha, não sou só eu que respondo, pois mas todos que a gente liga, manda falar com o senhor. Então eu digo assim, ó, caminhão do lixo é uma prioridade, é questão de saúde. Então tem livramento. Produção primária, está no finzinho da safra, passagem livre, né? Temos empresários grandes nas cidades que criaram problemas. Acredito. E dentro do egoísmo deles, né? Eu chamo de egoísmo, eles sabem se estão me escutando, sabe pelo seguinte, porque o meu caminhão tem que ir para a estrada, porque o meu caminhão, então olhe para a fila, tem 30 caminhões, todos parados por consciência. Ali não teve tronco de árvore, não teve poste, não teve pneu queimado, não teve apedrejamento, não teve da gente parar na frente, ele parar e a gente abrir a porta do caminhão e tirar ele a tapa. Não existe isso. Inclusive, se houver isso, eu estou fora. Eu fui bem claro. E o pessoal é pacífico. Chegou a PF ali há 2 dias atrás, com 2, 3 viaturas, né? E veio para nos elogiar. Que entre todas as manifestações que eles chegaram, a mais pacífica, a mais organizada, né? Não querendo desmerecer, cada um tem um jeito de fazer a sua paralisação, o seu movimento, né? De atacar os caminhões, né? Mas mesmo diz que em Dom Pedrito está muito bem organizado, em Livramento está muito bem organizado, né? Mas assim, ó, ele quis dizer que nós assim não tinha tido um caso de nada. Isso não, inclusive esse decreto presidencial de instalar o estado de segurança, né, que permite ao presidente convocar a tropa federal para intervir pela Constituição. Uma coisa importante aqui que o Maurício colocou para mim já tinha me chamado a atenção. A Anistia Internacional condena o uso das Forças Armadas em protestos. Não fala óbvio, isso. Né? Não, claro que não, mas assim, eu deixo de ter falado uma impossibilidade. Tá com medo disso, né? O pessoal do movimento está com medo disso. Isso, não se preocupe. Claro. Eu tenho mais medo dessa polícia que eles têm lá, como é que chama, que tem o nome da... Uma polícia que tem... Sei. Que foi montada. Mas eu quero ter relatado a impossibilidade disso. Então, segundo o decreto presidencial, ele autorizou as Forças Armadas a desobstruir a estrada. Ocorre o seguinte, que não existe estrada obstruída. Não. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Teve movimentos aí. Não, teve. Evidente mas que. Me diga uma coisa. Não, para um pouquinho. Deixa eu só registrar. Na nossa cidade sim. Que não querem aderirem à greve, estão preocupados com a sua própria empresa, egoisticamente. Empresas fortes, gente. Então, assim, ó, se eu chegar a pedir assim, para teu caminhão, por favor. Sai da frente aí que eu quero trabalhar. Nunca, gente. É um momento histórico, porque assim, ó, eu trabalho, como o Grataú disse, eu trabalho há 44 anos de mecânico e empresário no ramo em Bagé. Nesse ramo. Então eu digo assim, ó, eu já acompanhei, já participei de outros movimentos, não com a efetividade que eu fiz nesse, né? Mas assim, ó, eu acompanhei assim, ó, quando teve o caminhoneiro na BR, ele teve por uma reivindicação da categoria. Quando teve o pecuarista, o produtor rural, ele não foi para a BR. Quando teve o produtor rural, ele foi pela categoria, por uma reivindicação que ele achava. Não teve o caminhoneiro, né? Então, agora... o governo atacou e grave, problemas assim, ó, olha a estabilidade, o problema
que está acontecendo com o produtor rural. Quando ele é para chegar e largar que tem superávit na balança comercial, como é para se exibir em números de toneladas, de milhões de toneladas, ele usa o produtor, mas na hora de valorizar o produto do produtor, ele ataca. Olha só a covardia desse governo, ele quer recuperar tudo que foi saqueado da Petrobras, ele recuperou aonde? Ele atacou no momento da safra. Que eles sabem que o consumo é muito mais elevado, porque além do ir e vir das mercadorias, das trocas de mercadoria, um estado produz tal mercadoria, outro tal, eles trocam, é comum isso, um produz milho, o outro produz super safras de maçã, o outro de tomate, outro de laranja, esses produtos ficam circulando no país. Além dessa frota que é muito poderosa, porque nossa frota é muito grande, a malha rodoviária no Brasil, além de pessimamente conservada, ela é muito grande, muito extensa. O nosso país é lindo se tratando de dimensões geográficas. Então, o que acontece? Além de toda essa frota que normalmente dos 365 dias do ano que transita, ainda tem as safras, uma poderosa safra no Mato Grosso, em São Paulo, em Minas e aqui no sul, que pegamos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que ele fez covardemente? Foi subindo. Na última suba que foi estupim, foi 4 subas na mesma semana. Perdemos 40% do poder do frete. Isso pode? Não pode, gente. Então foi só o estupim. Então agora eu digo assim, ó, chegou um momento único e estou convocando, eu fiz assim um trabalho, fui em tudo que é lugares hoje, pedindo. O pessoal me filmou, eu fazendo o pedido, o pessoal filmou para largar nas redes sociais. Eu estou atacando um simples dona de casa que atravessando, se eu paro para uma sinaleira, eu convido, eu grito, parece um lobo, né? Alguém me chamou, tu tá doente. Tô doente pela situação que estamos. Doente de vontade, de garra por mudar. Não, e se a população não aproveitar esse embalo dos caminhoneiros, não tem outra chance. Dos produtores também, eu friso bem. Sim, não os digo, produtores... se a população não aceitar e não apoiar os caminhoneiros, não tem outra chance da população querer ir para as ruas. Sabe que temos recebido inúmeras... A chance, a hora é agora. Você sabe que nós temos recebido inúmeras doações. Sim, inúmeros, é massa, é bolacha, é maçã, é tomate, é carne, é frango, é arroz, é tudo, não só do produtor, não só do caminhoneiro que está parado lá na fila, por livre e espontânea vontade. A população chega do carro, coisa mais linda, a gente não tira foto, não filma, porque eu acho que se formos tirar uma foto, filmar cada cidadão, não seria justo com os outros tantos, né? Então, assim, ó, a população abre o porta-mala, tira a lenha. Chega outro, traz massa, traz outro, traz... Edgar, me diz uma coisa, nós estamos nesse movimento aí, eu concordo contigo, que a rigor é o estopim, como tu disse, né? A organização dos caminhoneiros em função dessa vilipendiação que eles sofreram no combustível, tu tá dizendo aqui para mim que eles perderam 40% do frete, né? Em poucos dias com os aumentos do combustível, mas a rigor isso tudo reflete uma grande indignação nacional sobre vários aspectos da nossa vida pública. E para completar isso, depois do impeachment da ex-presidente, quem assumiu, porque a previsão constitucional era o vice-presidente, que deveria ter sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, lá quando o Gilmar Mendes liberou ele e a Dilma, essa pessoa que assumiu, ela não tem o respeito e a credibilidade da sociedade para propor para a sociedade os sacrifícios necessários para que se possa pagar a conta, porque essa conta vai ter que ser paga, né? Quando é que ela ou mais devagar. Ela foi quando que ela foi na TV e disse assim, povo brasileiro, nós temos que recuperar isso, recuperar aquilo, vou pedir um sacrifício do povo. Né? Nunca foi, né? Nunca foi. Até porque não tinha moral para isso. Mas me diz uma coisa, eu estou te fazendo esse preâmbulo para te me dizer o seguinte. Eu acho que eu tenho mais moral do que ele. Para te fazer... não, deve, com certeza. Com certeza. Para te fazer a seguinte pergunta. Em que ponto ou em que momento tu acha que esse movimento, que essa paralisação poderá terminar? Olha, eu acho que ela não tem data. Isso, não. Mas eu acho que sábado e domingo não, eu pergunto o seguinte, o que se poderá... Eu acho que... O que busca o movimento, que tu sente conversando, que tu acha que seria alguma coisa que possa acontecer, que possa efetivamente fazer com que volte à normalidade a questão do abastecimento? Eu pergunto para os 4 amigos aqui.
E pergunto para todo cidadão que está ouvindo e aqueles que vão olhando no Face. olhar no Face. Eu convido a todos e pergunto assim, ó, quantos foram no mercado e não encontraram um tal produto? Eu convido a todos para percorrer todos os postos de gasolina nesse instante, todos estão com cones, com corda, com fitas de isolamento. E eu tenho frisado muito para a população que a gente provocou o caos. Agora eu te pergunto, se eu não provocar o caos, eu vou chamar a tua atenção? Não vou chamar a tua atenção. Não vou chamar tu para aderir. Né? Mesmo que todos queiram, que sempre tenham, se eu pegar 100 pessoas, eu vou pegar 10 que dizem que isso aqui é uma ignorância, que é uma palhaçada. Só que para começar é o seguinte, ninguém pode obrigar um caminhoneiro. Eu vou dizer para vocês assim, ó, antes desses 40% de suba que a gente perdeu, entre tudo, eu tenho um caminhão em bitrem, que ele tem 26 pneus, cada pneu sem o seu top, que é o pneu Michelin. Pneu comum, R$ 1.800 cada pneu. Tu manda ele carregar em Dom Pedrito para Porto, me sobra 400. Em dezembro, não vou falar nessa suba que teve. Dezembro, ao preço que estava o combustível, sobrava R$ 406. O motorista recebe 600 para o bolso dele, me custa mais de 1.000 por semana. Ele faz 3 viagens, me dá R$ 1.200. Ele ganha mais do que tu. Ele ganha mais. E tu tá arriscando... Ele me custa mais que eu. Um filtro de um diesel de um caminhão bitrem, um caminhão moderno, eletrônico. Os filtros do diesel não baixa todos dos fios do diesel, óleo lubrificante e do ar, não baixa de R$ 600. E tu tá arriscando quanto na estrada rodando? Qual é o valor do Já falamos que não existe nem seguro, né, do caminhão, né? Porque sim, não tu tá tem como arriscando. pagar, é impagável. É impagável. Então digo assim, ó, então meu caminhão tem que fazer 3 viagens para receber 1.200, para me sobrar 200 que não pago os filtros do diesel, não fala nem fio de ar nem o óleo. Não, e a despesa dos pneus rodando. E eu tenho um patrimônio de 180, um pode custar 200 e poucos mil, para mim ganhar e nada. E sobra R$ 200. Nada. Sim, não, e não sobra nada, porque Então, o que gastou de pneu. E é que nem o produtor rural. Mas eu volto a te fazer a pergunta. O que tu acha que o movimento espera... Intervenção militar. Uma intervenção militar. E tu acha que isso... É isso que nós estamos aconselhando a todos. Mas não sou eu sou um tudo bem. grãozinho Mas me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Ou se houver a intervenção militar, tu acha que a intervenção militar resolve? Vamos começar por um... Isso aí pode ser... Está aparecendo uma coisa ali. Pode ser verdadeiro. Eu posso pôr um senhor com certa aparência, boto um boné nele, não aparece nem toda a farda dele, e ele diz o que Mas vamos a essa pergunta que eu te fiz aí. Sim, essa pergunta que tu me fez é o seguinte, ó. Por que intervenção militar? Por que a gente pensa? O pessoal diz, mas tu é louco, tu é burro, tu é ignorante. Tu querer intervenção militar, isso é uma opinião minha. E eu acho que se vocês olharem nos caminhões, nos movimentos... Não, eu tô te perguntando sobre a tua opinião. Pessoas, até no para-choque tá PF, tá escrito... Estou perguntando pela tua opinião. Por que tu acha que uma intervenção militar resolveria? Vamos começar pelo seguinte, ó. Segurança. Eu só na minha empresa, só semana passada, fui furtado lá na minha empresa 3 vezes na semana. Né? Começamos por o regime militar numa escola, imagina. Tu dá toda a educação que tu recebeu dos teus pais, nós que somos mais velhos, recebendo a educação dos nossos pais, tu tenta passar para o teu filho. Aí ele chega na escola, ele ganha outra educação, não dos professores, mas normal, do governo. Olha as apostilas que queriam dar de educação sexual para crianças de 5, 8 anos. Outra coisa, uma professora que já recebe mal, ela entra na sala de aula, não sabe se ela vai ser agredida. Numa hierarquia, numa escola militar, ou pelo menos com uma educação militar, né, com uma orientação militar, começa que a criança, ela sabe hierarquia, né? Numa escola militar, tu sabe quem é a hierarquia, né? A criança vai saber que quem manda na sala de aula é o professor, e não ele mandar no professor. Né? Começa por aí. Um país que permite que exista uma Cracolândia, como existe um presidente, um governador do estado permitir isso. Então é desviado bilhões nessa nação
não tem condições de construir um hospital para tratamento de pessoas com depressão que leva ao vício. Tratar pessoas viciadas. De boa parte do movimento, tu está me dizendo que ele é um movimento democrático que peça que haja uma quebra da instituição democrática e que se instale um regime de exceção, é isso? Mas o amigo antes falasse assim, ó, nós não temos que cortar despesas, sim. Gastos. Poxa, gente, um deputado custar 33 milhões por ano. É um absurdo. Para um cofre full, para quê? Vereador de Bagé custa quase 800 mil por mês. Ele me representa em quê? Nada. Nada. E ainda ele custa 33 milhões por ano, né, para ele aprovar voto, aí os sem vergonhas que estão no poder vão lá e dão 2 milhões, 1 milhão para ele votar a favor do cretino. Precisa? Bom, eu concordo contigo, mas eu aqui estou sentindo falta de uma coisa bem importante, né, que o movimento poderia explorar. Né? Eu não estou vendo o movimento, em momento nenhum, falar sobre a questão eleitoral de 2018. Por que o movimento não está fazendo uma campanha pela reeleição zero? Não é uma forma de quebrar o poder instituído? Terminar, apear todos, em vez de fazer isso de uma maneira fora da lei? Eu não sou político. Não, eu não estou vendo. Não, mas não se trata de política partidária. Ao contrário, se eu disser para ti que a reeleição zero é contra todos os partidos, não é a favor de ninguém, de nenhum partido. Sim. E tu esqueceu de comentar uma coisa que hoje fui cobrado na rádio por um ouvinte. E se o senhor não é a favor do voto escrito, eu sim, porque é um absurdo um país que nem os Estados Unidos, com toda a tecnologia, o povo escreve no papel o presidente. O Japão, um dos maiores tecnologias no mundo, o voto escrito. Eu entendi e quero dizer que concordo contigo. O problema todo, na realidade, é uma crise moral absurda que nem nas urnas se confia mais. Está me dizendo que fazer uma campanha... Tu bota um chipzinho numa urna, tu não bota quem tu quiser. Como é que um país já sabe quem é o presidente? Ele já sabe até antes quem vai ser o presidente, cara. Não é verdade? Eles sabem em 1 hora quem é o governador, eles sabem em 1 hora quem é o prefeito, já sabem em 1 hora quem é o presidente. Dá para confiar numa coisa dessa? Não tem como. Esse dia eu vendo um deputado, né, representante da OAB, na comissão, inclusive, estava o Lazier Martins, o cara falou com uma convicção, né? Por que não é cumprida se já está decretado o voto escrito? Por que não é cumprida desde a outra eleição? Vocês sabem disso. Ela já foi aprovada e decretada a volta do voto escrito. E por que não foi cumprido na eleição anterior? E por que não é agora? O comprovante impresso, né? Ele vota na urna eletrônica e sai um comprovante impresso do voto para poder depois... E aí tu pega esse comprovante impresso e deposita do lado para poder fiscalizar. Não estou falando de impresso do resultado da urna. A urna bota no lixo. Nós votávamos antigamente. Papelzinho. Aquele botar na urninha... E bota assim, bota o meu representante lá para tu conferir. Ele passa para mim, passa para ele, passa para ele, depois bota lá. E um contabiliza. E outra... Todos contabilizam, né? Eu já vi muita gente pedindo intervenção, Gratão. Muita gente pedindo. Mas não é eu. O Gratão falou. Não, eu não tô. Minha posição eu tô fazendo umas perguntas pertinentes para alguém que está no topo da manifestação aqui em Bagé. Uma coisa, porque essa cambada, esses políticos são tudo uma cambada de corrupto e o cara não dá para confiar. O Temer não foi para televisão pedir uma trégua para os caminhoneiros. E eu pergunto, uma pena que ele não me escuta, perguntar para ele, a população está pedindo trégua faz tempo pela saúde, e ele deu trégua para a população. Ele deu trégua. Aqui o problema dessa história, Vassourão, e aí que fica uma crítica também para o meu amigo Mora aqui, é o seguinte, que quando tu instala uma ditadura, depois tu não tem como te livrar dela. Mas isso não é uma Só um pouquinho. Não, quando tu está num regime militar, tu não tem a alternativa de te opor. Esse movimento que o Edgar, do qual eu apoio integralmente a manifestação dele, só é possível graças à democracia. Não fosse democracia, não haveria movimentação nenhuma. Então, o movimento que pede uma intervenção, e essa questão da intervenção militar, qual é a minha preocupação? Eu sei que vocês não estão querendo que se instale uma ditadura. Mas lá em 64 aconteceu exatamente a mesma coisa. Houve um caos político, como há agora um caos político, e se pediu, a sociedade pediu essa intervenção militar, e essa intervenção militar acabou se redundando num regime ditatorial de 20 e tantos anos. Não, na época também não queriam. Os militares são mais como era antes. Nem os militares também não queriam. Outros militares. Eu sei disso. Então,
Não, a solução não passaria pelo fato do movimento ter uma proposta efetiva em relação à eleição de 2018, não a favor de alguém, mas contra tudo que está aí? Pedir a eleição é continuar o mesmo sistema. Nós estamos com o Supremo Tribunal comprado, vendido, sujo, acovardado, né? Para que eleição? É verdade. Vocês se lembram, vocês aqui, conhece alguma viúva, filha de ex-presidentes que moram em mansão, em fazendas? Quanto muito apartamentos bonzinhos, não é verdade? Hoje qualquer prefeito tem mansão. É verdade. E com qualquer prefeito tem mansão. Em Colina? Não, e aí, assim, ó, ainda se assim, não, ele é político há 40 anos. Qualquer governador 10, 12 anos de política. Não, é um absurdo, Aí eu tô dizendo, tu quer não quero ditador. Vem cá. Tu tem medo de represália? Não, eu não. Por quê? Eu não. Por quem tem que ter medo, como diz o candidato que é militar, aí que tá, não estou aqui fazer campanha para ele. Sim. Ele mesmo frisa, quem tem que ter medo é o vagabundo, quem tem que ter medo é o assassino, quem tem medo é o cara que está roubando, quem tem medo é a empresa que está fazendo falcatrua, essa que tem medo. O cidadão que está fazendo de bem, você tem que ter medo. Eu sempre friso minha irmã, qualquer coisa assim, não sei o que. Vem cá, aprende uma coisa assim, ó. Eu não tenho medo de nada. Agora chegou 3 carros da PF lá, e os caras lá de Livramento já sabiam o meu nome. A minha irmã diz assim, olha o que tu tá te metendo. Eu estou me metendo no movimento, coisa mais linda. Estou cheio de orgulho. Sim. Né? Eu tenho que ter medo de quê? Eu tenho que ter medo de andar numa rua violenta a 1h da manhã, desarmado e a pé. Agora, eu tenho medo de dizer a verdade pro bem, falar em nome até de Deus, né? Eu não tenho que ter medo. Por que o cidadão comum tem que ter medo do exército? Não tem que ter medo do exército. O exército está para pôr a ordem, está para corrigir. Quem faz as melhores estradas é os engenheiros do exército, cara. Eu servi em 78 e eu vou te dizer uma coisa para ti, eu não tenho nada que me queixar. Eu tinha uma segurança, eu tinha trabalho em 78, eu não tenho nada que me queixar. Ele ia falar, não, cortando, desculpa. Não. Então, muito obrigado pelas tuas considerações aí, Edgar. Hein? Vamos por causa do horário, né? Sim. Muito obrigado, Edgar. Então, as tuas considerações finais aí já... Eu convido, é como eu digo assim, ó, eu convido, aqui tem, além de mim, vocês são em 4. Eu convido que cada 4 de vocês me chame 10. Que cada desses 10, um chame mais 10, e cada um desses 10 mais 10, mais 10 e mais 10. Queremos assim, no movimento e no momento histórico para o país. Não vou falar em nível Bagé. Bagé, se isso for concretizado o que eu estou prevendo, vai ser o único também. Eu acho que, pessoal, assim, ó, quando um time de futebol do nosso coração, Inter ou Grêmio, ganha uma Libertadores e invade as avenidas em Porto Alegre, Parcão, Bagé e cidades do interior afora, num movimento fanático pelo seu clube. Se a nossa seleção ganhar a Copa, não vai uma multidão em todas as cidades brasileiras. Por que não, gente? Por o bem de todos. Por que não por uma vitória? Por que não pedir um regime militar? Eu respeito a opinião dos 4 amigos, de todos. Esse é uma coisa meu que não é só meu, gente. Não é só meu. Então, assim, eu peço assim a todos, assim, ó. Poxa, se a seleção vai entrar na Copa, tem gente que vai lá pintar árvore na frente do canteiro, de verde e amarelo. Bota faixa, bota balão na casa, bota bandeirinhas. Pinta a frente da casa, pinta a calçada. Pinte pelo Brasil, então. Bueno. Já vai ficar pintado para a Copa. Já. Edgar, eu quero só questionar. Desculpa, eu quero todos, assim, às 3 horas da tarde, no trevo da cidade, na Santa Tecla. Tá é o meu pedido. Deixa eu só te questionar uma coisa. Nós tivemos vendo pela imprensa a questão dos postos de gasolina, que ainda tinham gasolina, estavam cobrando R$9, né? É um absurdo, né? Uns cafajestes desses, né? Cafajestes, né? Trabalhando contra o povo, sim, né? Como é que tu vê isso aí, Tia?
Eu acho ilegítimo. É a mesma coisa que eu tiver, como eu tenho na minha empresa. Eu tenho uma ponta de eixo. Os próprios mercados hoje estão absurdamente colocando... Vamos colocar são cafajestes, uma coisa que não é de bem de consumo normal de toda a população, é só para o caminhão. Eu tenho um semi-eixo. Eu vendo lá durante o ano, ele está congelado o preço, R$450 um semi-eixo. Aí, trancou as estradas, um cara que ainda está puxando a lavoura quebra o semi-eixo. Seu Edgar, só o senhor tem esse semi-eixo. Quanto é, seu Edgar? É R$850. É um absurdo. Eu vou ter que vender pelos mesmos R$450. Primeiro, questão, honestidade. Sim. Isso sempre, caráter, honestidade. Não tem porquê, porque se não existisse eu ia vender pelos mesmos R$450. Então, e isso é uma falta mais grave, porque todo mundo sabe o preço da gasolina, né? Então é mais grave ainda, né? Porque uma peça ainda eu boto o preço que eu quiser, porque ela não é tabelada, né? Já um produto desse é nível nacional, né? Então é complicado. Muito bem. A segunda pergunta agora. O senhor viveu na época da ditadura? Sim, eu tenho 58 anos. Então, o senhor sabe muito bem o que é a ditadura. Eu era criança, mas eu era criança e acompanhei, e se tem uma coisa que eu gosto muito é de conversar com pessoas de mais idade. Sempre tive esse hábito. Eu ia na casa dos meus amigos, eu conto essa história para todos, eu ia na casa dos meus amigos para nós sairmos para ir para o cinema, para uma festinha, para uma danceteria, e os caras diziam, tá, vamos embora, e eu ficava conversando com os pais, vocês vão indo que depois eu vou. Tchê, tu veio para conversar com meus pais? Tchê, com eles eu vou aprender, com vocês não. Tá bem, então. Então eu acho, como eu disse, frisei, né? Até hoje, até tem coisas assim que falam da ditadura, tem muita coisa que não é verdade. Eu acho que, como em tudo, em qualquer coisa... Na Guerra do Araguaia também, nada foi verdade isso. E como eu disse assim, os mesmos que foram torturados, presos, são os mesmos que hoje governaram o país, né? Que eu acho um absurdo. Se tu for torturado, foi preso porque algo decente tu não fazia, como que viraram mandatários da nossa nação, né? Mas tudo bem, eu respeito até o partido de cada um. Tá bem, então. Feito? Muito obrigado, Muito obrigado. Feito. Vamos então, se não temos mais pautas, né? As considerações finais aqui. As considerações, vamos lá contigo então. Tá bom, bueno, uma boa tarde aí o pessoal que tá na escuta na Rádio Positivo FM, pessoal do Facebook, um bom fim de semana, tá bom, pessoal, e quem quiser ir apoiar a Santa Tecla, que façam esse ato, tá bom, o seu Siltulião, um bom dia, boa tarde, um abraço, e o seu Aratal Gomes, e o Maurício Campos, e o seu Edgar Mora, tá bom? Uma boa tarde a todos. Mas eu, para terminar aqui, quero fazer um comentário sobre a questão da greve rapidamente aqui, os últimos fatos aí, que foi a decretação do... Ela não deixa de ser uma manifestação contra toda... Está mais do que claro pela manifestação do nosso amigo Edgar aqui, que é uma coisa da qual eu me solidarizo, que é descambou a questão da moral pública e as pessoas perderam a confiança e credibilidade em tudo quanto é instituição e redundou nessa situação. Mas uma situação que eu não posso perder aqui do ponto de vista jornalístico, o Temer jogou a última cartada dele. Esse decreto de segurança, o decreto do Estado de Segurança, onde ele pede que ele convoca, ele tem o poder para fazer isso, as Forças Armadas para intervir, e é muito estranho porque essa intervenção seria para desbloquear a via pública que está impedindo o ir e vir, e a rigor não há vias obstruídas, no geral não há vias obstruídas, o que há são caminhões e caminhoneiros parados, e não vejo como tu consiga obrigar alguém a pegar uma mercadoria e entregar em determinado local se ele não quiser. Mas de sorte que, mesmo que tu pegue todos os soldados do Brasil, tu não conseguirá fazer isso. E se for buscar motorista na sociedade, tu não vai achar, porque a grande maioria das pessoas, mesmo que não digo, elas estão com o mesmo sentimento de indignação, que se viu claramente aqui na entrevista do nosso amigo Edgar Mora. E também, como nós perscutamos dele aqui aonde poderia parar, eu me arrisco a dizer o seguinte, claramente para encerrar. Tem duas saídas. Como eu disse, cartada final do governo Temer. Ou ele consegue, ou acabou o governo e vai ter que renunciar. Talvez estejamos assistindo aqui. Quando ele decretou a intervenção, o estado de segurança, eu percebi na hora, inclusive mandei um palavrão cifo, tá? Para vários conhecidos aqui, porque ali é 880. E como você vê, e essa indignação do Mora aqui, não é que se tentou vender na imprensa, né? De que alguém liderava isso, ninguém lidera.
Eu tenho visto há meses diversas manifestações de indignação e a sociedade conclama um ato, um gesto que seja realmente significativo. E não estou vendo outro que não seja a renúncia do Temer. Do que pese que isso possa ter reflexos negativos no resultado da eleição de 2018, porque os ânimos vão se acirrar bastante. Era isso, boa tarde para todo mundo, bom final de semana a todos, na medida do possível. Muito bem, então. E outro aspecto também, Urataú, com relação até à própria multa, né? Que ele disse que vai dar em multa de 10 mil, 100 mil, 40 mil, isso aí é 171, né? Bueno. Muito obrigado, então, a todas as pessoas que tiveram até o presente momento conosco e já fizemos o convite, então, hoje às 3 horas, né? 3 horas da tarde, 15 horas, lá na estrada ali aonde vai ser mesmo hora ali na Santa Tecla ali, né? Muito obrigado e sábado que vem teremos mais um programa Vale Tudo. Fique com Deus e até lá. Tchau! Mulher com mulher, o resto vale! Quando você contrata a Urupês, está contratando a garantia de serviço bem feito e a entrega no prazo estipulado. Terraplanagem, drenagem, reformas de açudes, nivelamento de terrenos, emboiramentos e muito mais. Todos os serviços com a mesma dedicação. Pode confiar, do pequeno ao grande serviço, nós sabemos o quanto é importante para você. Urupês, uma empresa que conhece a nossa terra. Ligue 99 975 5629.